Olá, galerinha! Vamos para uma aula de matemática agora. Essa aula é com o segundo 6 e quem está falando aqui é a professora Carla. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa se cuidando. Vamos iniciar o nosso segundo bimestre de forma remota, com trabalho remoto, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. E o nosso primeiro tema a ser visto agora no segundo bimestre será matrizes. E a habilidade trabalhada nessa aula será compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Mas, primeiramente, precisamos saber o que é uma matriz. Uma matriz nada mais é do que uma representação de uma tabela, só que ela tem uma representação diferente. Nós vamos colocar os elementos entre símbolos matemáticos e alinhados por linhas e colunas, ok? E para que elas servem? Elas servem para efetuar cálculos entre si e nós vamos aprender a fazer algumas operações com elas. O que é uma matriz, então? Qual é o seu formato? Então, nós estamos vendo aqui que toda matriz tem o formato M por N. Assim é feita a leitura, onde o M vai sempre representar o número de linhas que a matriz possui e o N vai representar o número de colunas que a matriz possui. Nós temos aqui que a representação das matrizes, elas têm esse formato. Elas devem vir entre colchetes, ou parênteses, ou barra simples, ou barra dupla. Não existe uma outra forma de representação de uma matriz que não seja esses quatro modos. Mas o mais utilizado são sempre os colchetes e os parênteses. São os dois mais utilizados, ok? Vamos ver aqui no próximo slide. Nós temos aqui, então, um exemplo de matriz. Toda matriz, ela é representada por uma letra do nosso alfabeto, sempre maiúscula, nunca minúscula, tá? E como eu falei para vocês, a matriz nada mais é do que uma representação de uma tabela, seus valores aqui. E ela sempre vai possuir um número de linhas qualquer e um número de colunas qualquer. Vejamos aqui que na matriz A, nossa matriz possui 2 linhas e possui 3 colunas. Ela seria do tipo 2 por 3, tá? Todas elas aqui são 2 por 3. E veja que toda a matriz está representada em colchete, ou parênteses, ou barra simples, ou barras duplas, ok? E aí a gente sabe que cada elemento numa matriz, ele tem uma posição, tá? Então, vejamos aqui que a gente tem uma matriz genérica, onde os elementos não são numéricos. Eu representei um elemento por um A qualquer. E esse número aqui indica a posição que esse elemento se encontra na matriz. Como assim? O primeiro valor vai sempre representar a linha que ele se encontra. E o segundo valor vai sempre representar a coluna que ele se encontra. Veja só esse elemento aqui. Ele está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, mas agora ele está na segunda coluna. Então, ele é o elemento A1, 2. Esse elemento, ele está localizado ainda na primeira linha, porém na terceira coluna agora. Então, ele é chamado de elemento A1, 3. E eu sigo isso até um número de colunas que eu quiser. Pode ter 10 colunas, 20, quantas eu quiser. Passando para a próxima linha, então nós mudamos de linha. Então, esse elemento agora está, primeira, segunda linha, porém na primeira coluna. É o elemento A21. Esse é o elemento chamado A22, porque ele se encontra na segunda linha e segunda coluna. Esse é o elemento A23, porque ele se encontra na segunda linha e terceira coluna, e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece se eu mudar de linha. Agora esse elemento está na primeira, segunda, terceira linha, porém na primeira coluna. Esse é o elemento A31. Esse é o elemento A32. Ele se encontra na terceira linha e segunda coluna. E eu vou fazendo isso sucessivamente de acordo com o número de linhas que eu possuir e de acordo com o número de colunas que eu possuir. Vejamos aqui um exemplo. Então, nós temos aqui uma matriz qualquer. Então, lembrando que ela é chamada por uma letra maiúscula, chamei de A.
essa matriz tem vários elementos, e aí eu vejo que ela está representada entre colchetes, ok? E eu quero saber qual é a posição de cada um dos elementos que aparece na minha matriz. Lembrando, o elemento 1 aqui, ele está localizado na primeira linha, primeira coluna. Ele é o elemento A1, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, porém agora na segunda coluna. Ele é o elemento A1, 2. O 0, ele está na primeira linha, porém na terceira coluna. Então, ele é chamado, nosso elemento, A1, 3. Já o menos 2, ele já mudei de linha. Ele está localizado na segunda linha e primeira coluna. Ele é o nosso elemento A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. O 4, ele está localizado na segunda linha e na segunda coluna. Ele é o chamado elemento A2, 2. E o 3 é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Ele é chamado elemento A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. E nós temos as nomenclaturas das matrizes de acordo com a forma que elas aparecem. Nós temos a chamada matriz linha. Por que é chamada matriz linha? Quando a minha matriz possui uma única linha. Olha que essa matriz só tem uma linha, então ela recebe o nome de matriz linha. Nós temos também a chamada matriz coluna. Quando é que eu tenho uma matriz coluna? Quando a matriz só possui uma única coluna. Ela pode ter quantas linhas quiser, porém, se ela só possui uma única coluna, ela é chamada de matriz coluna. Temos também a chamada matriz nula. Como o próprio nome já diz, uma matriz nula é aquela que vai possuir todos os elementos iguais a zero. Se todos os elementos são iguais a zero, eu a chamo de matriz nula. Temos também a matriz quadrada. Por que ela é chamada de matriz quadrada? Porque o número de linhas dela vai ser sempre igual ao número de colunas. Então, nós temos aqui que essa matriz possui 1, 2, 3 linhas. E vejamos também que ela possui 1, 2, 3 colunas. Ela é chamada matriz de ordem 3. Por quê? Ela possui 3 linhas e 3 colunas. Ou eu represento ela na forma 3 por 3, ok? Ela possui 3 linhas e 3 colunas. Mas uma matriz quadrada, ela pode ser somente de ordem 3? Não, ela pode ser também de ordem 2, possuir apenas 2 linhas e 2 colunas. Ela pode ser de ordem 4, ela possui 4 linhas e 4 colunas. Eu também posso ter a matriz de ordem 1, possuir apenas uma linha e uma coluna. Então, seria assim, uma linha e uma coluna. É uma matriz de um elemento apenas, ok? Posso ter de ordem 5, 6, quantas eu quiser. Toda matriz quadrada, ela tem uma característica. Ela sempre vai possuir uma diagonal, chamada diagonal principal. Cadê o cursor? Aqui. A diagonal principal, ela representa do primeiro elemento e vai cortando a matriz até chegar ao último elemento. Então, quando eu tenho a ligação do primeiro elemento até chegar ao último, essa diagonal aqui, ela é chamada diagonal principal. E a outra diagonal que aparece na ordem inversa, ela é chamada de diagonal secundária. Isso só acontece com as matrizes quadradas, tá? Nenhuma matriz que não seja de mesma ordem de linha e coluna não vai possuir diagonal principal ou diagonal secundária. E nós temos também a chamada matriz diagonal. Quando é que eu tenho a matriz diagonal? Quando todos os elementos da diagonal principal são sempre diferentes de zero e o restante dos elementos sempre iguais a zero. Então, vejamos aqui, os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e todo o restante iguais a zero, ok? Então, está aqui nossa diagonal principal. E nós temos a chamada matriz identidade. Quando é que eu tenho a chamada matriz identidade? Quando todos os elementos da diagonal principal são sempre iguais a 1 agora. Já na matriz anterior, nós vimos que a matriz diagonal, os elementos podem ser quaisquer elementos diferentes de zero. Mas a matriz identidade,
todos os elementos da diagonal principal têm que ser igual a 1 e o restante igual a 0. A matriz identidade ela não é necessariamente somente de ordem 2. Ela pode ser de ordem 3, possuir 3 linhas e 3 colunas, onde a diagonal principal vai ser igual a 1 e todo o restante dos elementos iguais a 0. Ela pode ser de ordem 4, então toda a matriz identidade é uma matriz quadrada também, tá? Ela sempre vai possuir o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ok? Nós temos aqui a matriz oposta. Quem é a matriz oposta? Lembrando, o que é o oposto de um número? O oposto de um número positivo é sempre um número negativo. Isso também vai acontecer na nossa matriz oposta. Eu tenho aqui, então, uma matriz A qualquer. A oposta dela vai ser representada com o sinal invertido, com o sinal oposto, o A negativo. Todos os elementos de uma matriz oposta vai ser o sinal invertido da matriz original. Então, se eu tenho, por exemplo, uma matriz A qualquer, a sua oposta vai ser a menos A. Os elementos terão todos os seus sinais opostos. Eu tenho o elemento 2 positivo, na oposta ela vai ficar 2 negativo. Eu tenho o elemento 1 negativo, na sua oposta ela vai ficar 1 positivo. Eu tenho o elemento 4 positivo, na sua oposta eu vou ter o elemento 4 negativo. Eu tenho o elemento 1 positivo, na sua oposta eu terei o elemento 1 negativo. E aí nós temos também a representação de uma matriz transposta. Quando é que eu terei uma matriz transposta? Eu tenho uma matriz qualquer A sua transposta vai ser representada com um T aqui em cima, para dizer que está ocorrendo a transposição. Como que eu represento essa matriz? Eu sempre vou pegar o seguinte, a linha dessa matriz original transforma-se em coluna nessa matriz transposta, ok? Então, eu tenho os elementos na linha 1, 2, virou a coluna 1, 2, a sua transposta. Eu tenho a linha 3, 4, a sua transposta virou coluna 3, 4. E eu tenho a linha 5, 6, a transposta vai ser escrito com a coluna 5, 6. Então, sempre a linha de uma matriz qualquer, na transposta vira coluna da matriz transposta, ok? E agora nós iremos realizar operações entre as matrizes. E a primeira